Olá, tudo bem? José Rubens falando. Hoje eu vou gravar o terceiro módulo do curso Vender e Vencer, que é focado em vendas consultivas. Espero que você tenha gostado dos dois primeiros módulos e hoje o nosso assunto é ciclo de vendas. E o que é ciclo de vendas? São todas as ações realizadas para que a venda de fato aconteça. No caso de vendas consultivas, eu vou ter aqui definição do público-alvo, prospecção, abordagem, negociação, fechamento, pós-venda, metas e consultoria. Obviamente, eu vou dar um overview sobre todos esses assuntos, cada serviço, cada tipo de segmento que você vai atuar, ele pode ter uma abordagem diferente. Eu vou realmente fazer um overview para que você entenda como que isso pode funcionar. Espero poder colaborar ao máximo com você. E a falha em uma etapa sobrecarrega a outra. Lembra que no primeiro tema lá, onde eu falei empreendedor ou vendedor, que tinha aquele vendedor falastrão, aquele cara que todo mundo acha que já é o cara que tem dom para vender e por isso ele vende muito. Na verdade, a grande falha dele é pular a etapa, ou seja, ele quer ir direto para a abordagem sem definir o público-alvo, sem fazer uma prospecção bem definida. Ele quer começar a negociar sem realmente ter feito uma abordagem. E ele quer fechar sem saber de fato se aquele é o público-alvo dele. Então, você pular uma etapa, nesse caso, ele vai fazer com que você seja um vendedor falastrão. É simples assim. Não seja esse vendedor falastrão. Saiba qual é o seu público-alvo, saiba fazer uma prospecção, abordagem, negociação, para que cada etapa seja bem feita e não sobrecarregue a outra. Se você fizer uma prospecção bem feita, a abordagem sua vai ser facilitada. Se a abordagem for bem feita, a negociação vai ser facilitada e o fechamento também. Então, pense na venda como um conjunto, não só como um fechamento em si. A venda começa na definição do público-alvo. E a gente vai falar um pouco de cada um desses tópicos. E prepare-se. A falha na preparação é a preparação para a falha. Nos dois módulos que eu fiz antes, que a gente falou, sobre entregar mais, fazer alguma coisa diferente para o cliente, eu fiz aqui nesse slide. Você imagina, quem que é o Benjamin Franklin? Você conhece o Benjamin Franklin? Ele tem boas frases, todo mundo fala muito dele, mas aqui eu quero entregar um pouquinho a mais para você. Vamos dar uma olhada lá. Benjamin Franklin foi um jornalista, editor, autor, filantropo, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata, inventor, ensinadista e viveu no século XVIII. E além do mais, ele está na nota de $100. E é isso, né? Eu queria entregar um pouquinho mais do que só falar que essa frase do Benjamin Franklin. E já naquela época, ele falava que a falha na preparação é a preparação para a falha. Então, não se prepare para a falha, se prepare. É isso. Vamos começar aqui agora com a definição do público-alvo. E o sucesso ou fracasso de um ciclo de vendas está no início. Se você começar da maneira errada, fatalmente pode ser que não termine da melhor maneira possível. Então, você definindo o seu caminho correto no início é muito importante. Eu costumo dizer que é mais importante a direção do que a velocidade. Sair correndo para fazer uma coisa de fato que você não sabe qual é a direção, se é a direção correta, isso pode causar muito prejuízo a você. E começar errado também é o começo do fim. Não adianta, tem que começar certo. O que a gente pode falar sobre isso? Quais os segmentos em que eu posso fazer a diferença? Vamos falar agora especificamente de vendas consultivas e também direcionando muito para os serviços que a guia se presta. Então, quais os segmentos que eu posso realmente fazer a diferença? Porque não adianta você atuar num segmento que as empresas ou elas não precisam muito do nosso serviço, ou se precisam, vai ter uma baixa verba de investimento. Então, pergunte-se e pesquise quais são os segmentos que eu posso realmente fazer a diferença e posso trazer resultado para aquele cliente.
E ainda, falando sobre quais segmentos que você pode fazer a diferença. Algumas perguntas, alguns direcionamentos aqui. Tenho ferramentas adequadas para atender o segmento? Segmentos que eu tenho cases de sucesso construídos por mim ou por outros franqueados, no caso da Guia-se. E terceiro, segmentos que eu já tenho um certo relacionamento. Esses são os segmentos. É uma maneira, algumas perguntas aí para você identificar os segmentos que você pode fazer a diferença. Empresas que eu quero atender. Empresas que o meu trabalho fará diferença. Empresas que pagam em dia, porque muitas vezes você fala assim, não, quero trabalhar para todo mundo. Não, não é. Você quer trabalhar para empresas que te paguem e que te paguem em dia. Onde eu serei desafiado, porque o profissional, ele cresce quando ele tem desafios, quando ele realmente é desafiado a fazer coisas diferentes. Então, se a empresa ou segmento que você vai trabalhar, você vai ter um desafio enorme, vai em frente, porque são esse tipo de empresas que a gente quer atender e que nos fazem crescer. Mas, acima de tudo, onde eu sou ouvido. Não adianta você fecha com uma empresa e depois, em um determinado momento, você vê que tudo que você fala não é levado em conta, você não é desafiado, ela não paga em dia e você não consegue fazer a diferença. Esse não é o seu público-alvo. A qualquer momento você pode corrigir sua rota, sai e vai buscar o seu cliente, que é o seu público-alvo. E como eu identifico o meu cliente-alvo? Não adianta prospectando e procurando. O cliente-alvo não cai do céu. E eu, assim, quando eu era pequeno, e toda criança é assim porque eu vejo o que acontece com meu filho também. Então você está lá e você, de fato, não está procurando uma coisa. Está procurando na gaveta, pode ser qualquer coisa que você perdeu e estava procurando. E às vezes eu abri um armário e ficava olhando para aquele armário ali. Será que aquilo que eu estou procurando está aqui dentro, o brinquedo ou a roupa e tal? E de repente minha mãe falava, ó, só chamar, ele não vai vir, você vai ter que procurar. E é exatamente isso que eu falo. Não adianta você só ficar olhando, será que ele vai precisar do meu serviço? Será que ele é meu cliente público-alvo? Não adianta. É você tem que procurar, tem que vasculhar, pente fino para você encontrar o seu público-alvo. Olha, a única coisa que não funciona para a definição do seu público-alvo é bola de cristal. Não acredite nessa. Não olhe para o cliente e fale, esse cara ele vai ser bom para mim ou não vai. Você tem que ir lá e realmente entender se aquele cara, se aquele segmento, se aquela empresa é o seu público-alvo. Então, tome muito cuidado com isso, para você não achar que o que vai fazer diferença é bola de cristal. Não adianta. Muita gente me pergunta, será que aquele cliente, aquele segmento pode ser um bom segmento? Fala assim, até o segmento pode ser, mas e aquela empresa? Não tem a mínima ideia. Não tem ideia se ela está sendo bem atendida, se ela não está sendo bem atendida, se ela pretende fazer coisas a mais do que ela faz hoje. Não dá. Tem que procurar, tem que prospectar. E aí agora a gente vai falar sobre prospecção. E prospecção, no nosso caso, no caso da guia, a gente tem 3 pontos que são principais: empresa, canais e network. Na verdade, eu vou dar aqui um overview, como já tinha falado, mas dentro do nosso treinamento comercial, a gente entra a fundo de cada uma dessas com mais de 15 estratégias diferenciadas para que você possa adequar a sua região, as suas possibilidades aí. E o primeiro canal é empresa. Tem muita gente que fala porta em porta, né? Porta em porta é ser casa, uma casa está do lado da outra. No nosso caso, as empresas não estão uma do lado da outra, muitas vezes. Então, empresa. Para esse caso, eu vou falar muito mais de filosofia do que de ação efetiva. E para guiar minha filosofia no dia a dia, eu uso o livro O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. É um livro super curto, você vai ler em 1 ou 2 dias, é muito gostoso, é uma história, e ele, quer dizer, você vai dar a primeira lida em 2 dias, depois você tem diversas lições para fazer, eu completei essas lições, mas eu vou falar um pouquinho do que fala esse livro.
Então, a minha maior referência é esse livro, é isso que eu acredito que você tem que ter para poder prospectar. Então, saudarei esse dia com amor no coração. Não adianta, tem que ter amor naquilo que você faz. Segundo, persistirei até encontrar o êxito. Essa palavra não sai da minha cabeça, essa frase. Se eu não persistir, eu não vou conseguir em nada que eu faça, eu vou conseguir êxito, porque você não dá tempo que o negócio faça sucesso para você. Sou o maior milagre da natureza. Você é uma criatura criada por Deus, se você acredita. Se você não acredita, eu respeito. Mas você é um milagre, porque você é sobrevivente. Quantas pessoas não chegaram aonde você está? Então, tenha isso como uma bênção. E viva como se fosse seu último dia, porque de fato você nunca vai saber qual vai ser o seu último dia. Então, viva hoje, faça hoje aquilo que você precisa fazer. E hoje serei senhor de minhas emoções. O que significa isso? Que você vai ter uma inteligência emocional, que você não vai se deixar levar nem pelas baixas emoções, nem pelas aquelas emoções que vão fazer você tirar o foco. Então, hoje você será senhor das suas emoções. Rirei do mundo, ou seja, das coisas que acontecem. Muitas vezes as pessoas acham que o caminho ele está sempre liberado. Não, no caminho às vezes vai cair uma árvore, o caminho vai ter um pedágio, vai ter uma, se for nas rodovias de São Paulo ainda nem se fale, mas ele vai ter um semáforo, ele vai ter diversas coisas. Então você vai ter que rir das coisas que acontecem e vai em frente. Hoje centuplicarei meu valor. Ou seja, você vai se dar o valor e vai fazer mais do que realmente é esperado de você. E você agirá agora como eu ajo, como todo mundo que quer ter sucesso, tira da sua vida uma palavra que chama procrastinação. Procrastinação é, depois eu faço, depois eu faço. Então você age agora. E por último, ajudar meu Senhor, esse humilde vendedor. Essa é a minha filosofia e essas frases eu repito para mim dia a dia, para que eu nunca perca o meu direcionamento. E isso serve muito para que você trabalhe no empresa a empresa, que você possa fazer o maior número de prospecções possíveis, da melhor maneira possível. É muito mais interessante que você tenha essas atitudes do que você saber todos os roteiros de prospecção. Tenha isso em mente e vá em frente. Daí a gente tem o segundo tipo de prospecção, os canais. Na guia, se a gente tem o projeto Guia Se Partner, que é focado em você fazer o maior número de parcerias para que você tenha um número grande de indicações. Tem uma estratégia muito bacana para isso, algumas vantagens bem estabelecidas aí, para que realmente a gente consiga fazer com que o negócio ande. Depois, ainda falando de canais, a gente tem aqui alguns canais que nós trabalhamos, desde gráficas rápidas até contadores. Funciona muito bem, uma estratégia fantástica que nós e nossos franqueados aplicamos e nós temos aí. Na guia, se a gente tem, assim, tem crescido muito em relação a esses canais. Espero que continue sendo uma estratégia bem forte nossa. E depois, por último, a última estratégia de prospecção, e não por isso é a mais fraca. Eu digo para você que networking é uma das coisas que mais funciona para vendas consultivas. Então, é o trabalho que visa ativar e utilizar a rede de relacionamentos para gerar oportunidades constantes, baseado em contribuição mútua, confiança e autoridade sobre um determinado assunto. Ou seja, você vai desenvolver uma cadeia de confiança, de contribuição, para que você possa, de uma maneira indireta, ganhar com isso. Então, aqui tem alguns dos benefícios. Alto índice de conversão, contato direto com os decisores, transferência contínua de credibilidade, foco em resultados de médio e longo prazo, rentabilidade, desenvolvimento contínuo, fortalecimento da marca pessoal e empresarial. Esses são alguns dos benefícios. E vamos falar também um pouco dos desafios, que é sensação de improdutividade, porque quando você inicia essa network, você não começa
a render ali, não começa a gerar negócio para você imediatamente. Ou investimento de tempo, tem que trabalhar, tem que fazer. Você tem que ter cuidado com a sua reputação de uma maneira geral, pessoal e profissional. Abandono das atividades operacionais, então você não pode deixar de fazer as atividades, tanto prospecção empresa a empresa, canais, para você focar só em networking. Tem que fazer tudo, métrica, processo e rotina. Então esses são os desafios do network. Aqui para exemplificar, que eu acho que é muito importante, né? Qual é o melhor? Caçador ou agricultor? O caçador é onde você trabalha ali nos primeiros dois itens, que são empresa a empresa e canais, onde você vai trabalhar diariamente para que você vá buscar a sua caça e traga para sua casa, diariamente. O agricultor, por outro lado, ele tem que plantar, mas ele tem que plantar, regar, cuidar, mas quando dá, realmente ele não vai precisar sair todo dia para caçar. Então, são dois objetivos diferentes, os dois cabem dentro do nosso negócio e dentro de vendas consultivas. Esse realmente dá uma visão geral, isso dá uma visão geral para que você possa, de fato, entender como que funciona a prospecção. Temos N estratégias, muitas estratégias, eu poderia fazer um treinamento somente de prospecção, mas não é o caso. E agora, vamos falar sobre abordagem, mas antes de tudo, quando você vai fazer uma abordagem, o que é importante? Ouvir com atenção. Então você tem que escutar muito aquilo que as pessoas estão falando para que você faça uma abordagem de uma maneira muito bacana. E perguntas que são fundamentais na abordagem. Por quê? Lembra que eu falei lá no módulo anterior, Start with Why, que é um livro do Simon Sinek, que fala o seguinte: comece com o porquê. O porquê vai se fazer, né? E por que hoje não é assim? E como é? Como deveria ser? Então, essas perguntas aqui, eu acho que são as principais perguntas para que você inicie uma abordagem de uma maneira correta. Mas lembre-se, também você tem que ter feito uma prospecção correta, senão você chega aqui de uma maneira mais fria, o que sobrecarrega essa etapa. Então, tome cuidado, faça uma prospecção bem feita. Algumas outras perguntas. Qual é o seu problema? Qual é a barreira? Porque o concorrente ou o meu concorrente não resolveu isso ainda para você. E qual a sua expectativa? Tanto em valor, recursos, pessoas, recursos tanto de pessoas, tanto tecnológico e também tempo. Então, a abordagem é você questionar e voltar aqui para aquilo que eu falei no início. Ouça com atenção, questione e ouça. Sem isso, vai ficar difícil para você. Então, perguntar, eu sempre gosto muito de perguntar, acho que o que move o mundo é muito mais as perguntas do que as respostas. As perguntas fazem com que você vá atrás das coisas, então perguntas para mim são fundamentais. E qual é a sua história? Conte a sua história de sucesso. E aí que a franqueadora também entra, porque muitas vezes fala assim, poxa, eu vou contar a história de sucesso, mas que história de sucesso? Eu não tenho tantas histórias assim. É aí que, como nosso franqueado, você pode ter a diferença, porque você também pode contar a história de sucesso de outros franqueados. E cada vez mais a gente tem que formar um time, a gente forma um time, a gente tem comunicação diária para que isso aconteça. Então é muito importante que você possa, de fato, fazer a diferença aí junto com os seus clientes, contando histórias de sucesso e aproveitando as histórias tanto da Guia-se, tanto dos outros franqueados. Agora vamos falar sobre negociação. Estamos no quarto item. Olha, eu estou passando, como eu falei, um overview. Cada item eu poderia fazer um treinamento só para isso. A gente tem muito conteúdo, mas é para você ter uma ideia de como que funciona e, de repente, dar um direcionamento diferente para o seu negócio e entender como que funciona o processo das vendas consultivas. Eu tenho um livro que eu sou muito fã e esse tema, para mim, é um tema que é tão apaixonante que agora eu estou fazendo um pós-MBA, já tenho um MBA, estou fazendo um pós-MBA na FGV sobre negociação empresarial.
Então é um tema que me inspira muito, que me apaixona. Eu sou fã de um cara desse livro aqui, que se chama William Ury, e esse cara ele é o cara de Harvard de negociação. Ele que faz todo o conteúdo de negociação que é ensinado em Harvard. Então, se você quer ter um pouquinho desse conteúdo, compre esse livro, Como Chegar ao Sim e Como Negociar Acordos Sem Fazer Concessões. Acho que isso é muito importante. E aí, vamos negociar? Algumas dicas que eu tenho nesse livro e também que eu venho trabalhando muito. Então, primeiro, analise várias possibilidades antes de decidir o que você vai fazer quando você está negociando. E lembre-se, aqui você não vai chegar direto, você passou pela definição do seu público-alvo, você fez a prospecção, você fez a abordagem, você já está na negociação. Então você aí já analisa possibilidades para decidir o que você vai fazer. Insista no resultado baseado em um padrão objetivo. Então defina um padrão, por exemplo, seu objetivo não é dar desconto. Então, quais são as outras possibilidades para que você não dê desconto? Seu objetivo é receber no menor prazo possível. Então defina um padrão e busque trabalhar nesse padrão. Depois, determine o seu maná, que é a melhor alternativa à negociação de um acordo. Ou seja, qual é a melhor possibilidade que você tem de fechar um negócio? Mas lembre-se, negócios são negócios. Sempre aquele que está do outro lado da mesa vai querer pagar menos e sempre você vai querer mais. Não adianta. Use perguntas em vez de afirmações e use silêncio como arma. Eu já cansei de ver pessoas dando desconto por causa do silêncio. Faça mais perguntas, depois dê pausa. O silêncio gera medo, o medo do silêncio. Então as pessoas não gostam de ficar em silêncio porque começam conversas internas. Isso é importante para que o negócio aconteça de uma maneira bacana. Sua negociação mais eficaz acontece quando você não está falando. Medo do silêncio. Trabalhe com silêncio. O silêncio faz com que você tenha grandes negócios. E, por fim, você pode saber aquilo que o cliente. Você não se antecipa com o cliente com desconto, não se antecipa com o cliente com uma possibilidade diferente. Não dê desconto por causa do silêncio. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas oferecem serviço e você fica em silêncio. E quando você fica em silêncio, já começa a conversa interna do vendedor. Será que ele vai comprar? Será que ele não gostou do preço? Então já vou realmente dar um desconto para ver o que ele acha. A ideia é que você não dê desconto por causa do silêncio. Então preste atenção. A grande questão, mas posso dar desconto? Sim e não. Sim, quando você pede algo em troca desse desconto. Você pede um fechamento mais rápido, você pede uma antecipação financeira. Sim, quando você pede algo em troca. Não somente para rebaixar o seu valor. É isso. Pontos importantes. Ataque o problema ao invés de atacar as pessoas. Se a pessoa ela não gostou do preço ou achou muito caro, o problema é a pessoa. Você vai criar uma antipatia com essa pessoa porque ela achou seu produto caro? Na verdade, não. O que você tem que fazer é o seguinte: o problema é que ele não está enxergando o valor que eu tenho. E como eu vou mostrar isso para ele? Pergunta, por exemplo, está muito caro. Caro em relação a quê? Qual é a base de comparação? Mas não é exatamente isso que você precisa? Então, a intenção é que você realmente não ataque as pessoas, mas e sim o problema que você está encontrando na negociação. Interesses. Concentre-se em interesses e não em posições. Por exemplo, trabalhe para satisfazer os interesses das partes que as levaram a adotar suas posições iniciais. Então, vamos lá. A pessoa que está comprando, ela precisa do seu serviço, você já chegou por indicação e, por outro lado, você precisa vender. Então, esses são os principais interesses.
E como que você pode chegar numa melhor alternativa para que isso aconteça? Não fique atacando a posição que ele está, ele quer pagar menos. Não, poxa, por menos eu não vou vender. Não é essa a questão. O que você vai fazer para que ele entenda que é a melhor alternativa é chegar num ponto em comum? Opções, achar soluções ótimas sob pressão é difícil. Então reserve um tempo antes de você negociar para entender qual que seriam as suas opções possíveis para que realmente você consiga, na hora da negociação, ter uma saída ou outra e não fazer negócio impensado. Então, opções são muito importantes. E utilize critérios. Né? Então, baseie-se em termos de padrões imparciais como valor de mercado, opinião de especialista ou legislação, até mesmo costume. Nenhuma das partes tem de ceder. Vamos trabalhar em conjunto para uma solução justa. É isso que você precisa trabalhar. Então, quais são os critérios? O que o mercado enxerga aquilo que você está negociando? Quais são a opinião de especialistas? Traga padrões imparciais, opiniões imparciais. E sempre trabalhe para que você e ele juntos consigam achar uma solução justa para todos. Legal, negociação. Agora vamos para o fechamento. E o fechamento tem muito de feeling, observação e oportunidade. Quanto mais você é doce, menos você vende. Esse livro é um livro muito legal, já li ele, eu não sei se ele tem em português, do Jeff True, Exceptional Selling. Ou seja, se você não tiver, se tiver uma doçura, principalmente em vendas consultivas e principalmente no mundo concorrido que está hoje, seja agressivo, não com a pessoa, mas seja firme nas suas posições e realmente no fechamento você tem que ter uma atuação bem diferenciada. Não venda, ajude o cliente a comprar. Então, coloque-se no lugar do cliente para que você ajude ele a comprar aquilo que você está vendendo. Seja confiante, mas não espere acontecer. O cliente deu um sinal de compra, você tem que ir para cima. Por quê? Ir para cima como? Tem várias técnicas de fechamento, não vou falar sobre todas elas. Na verdade, uma técnica que eu mais gosto é quando deu um sinal de compra, você já tira o contrato e já começa a assinar. Seja confiante e não espere que o cliente vai fazer as coisas. Depois eu te mando o contrato, depois eu faço isso. A ideia é o seguinte, você tem que fazer o mais rápido possível. Seja rápido para formalizar a proposta e o contrato. Né? Somente com memória pós-assinado. Então, pessoal, o cliente apertou a mão dele e saiu, não, está fechado. Beleza, ele não formalizou, ele sai comemorando, depois o cliente perdeu o time, você perdeu o time e o negócio não é feito. Então, seja confiante, não espere acontecer, seja rápido para formalizar e somente com memória pós-assinado o contrato. Agora a gente vai falar sobre pós-venda. Então, a arte de perpetuar o seu negócio. A venda ajuda o seu negócio a crescer, mas você quer que o seu negócio continue e cresça, você tem que trabalhar você tem que entender a arte da pós-venda. Você tem que fazer um pós-venda muito bem feito. E no pós-venda, você trabalha sempre o up e o cross-selling. O que é upselling e o que é cross-selling? Então, por exemplo, o upselling é batata frita grande por R$1, ou seja, é um produto que você aumenta a compra do cliente através desse produto. Agora imagina, quem é especialista nisso são os balconistas, os caixas do McDonald's. Por isso que eu coloquei a imagem do McDonald's. Agora, você tem a ideia de quanto a mais o McDonald's pode faturar por dia, quantos milhões a mais por dia ele fatura só por causa dessa pergunta? Batata frita grande por R$1? Então, esse é o upselling. O cross-selling, que seria? Aceita a sobremesa? Ou seja, você já vai dar um passo além. Você apresenta mais produtos, coloca as suas cartas na mesa. Então, o pós-venda é isso, exatamente isso. E o conceito wallet share?
mais para o mesmo. Então, quanto mais você ganhar com o cliente, quer dizer que você está tendo todo aproveitamento com ele, ou podendo aproveitar, que o cliente também aproveite todo o seu potencial naquilo que ele precisa. Então, o conceito wallet share mais para o mesmo. Isso é um pós-venda que você tem que sempre trabalhar. E boa experiência gera recorrência. Então, aí, eu coloquei essa foto de casamento porque é exatamente isso aí. Você casa com o cliente casa com você se a experiência for boa. Se não for boa, esquece. Por isso que a venda tem que ser bem feita, para que a expectativa do cliente esteja alinhada e superada. E aí, após isso, você tem um pós-venda que possa te gerar recorrência. Alguns itens aí que eu acho que é interessante. Cele sempre a união, isso se valer a pena, se não desapegue. Se percebeu que não é o cliente-alvo seu, desapega, vai para o próximo. Tudo depende de entregar a mais do que é a expectativa. Prometa, não prometa tanto, prometa realmente aquilo que você vai fazer, mas procure entregar a mais. Mantenha sempre o contato, não adianta ter um cliente, um cliente de venda recursiva, tem que ser visitado a cada 2, 3 meses, no máximo a cada 4 meses, pelo menos 3 vezes por ano, para que no ano seguinte ele continue seu cliente. Então, pós-venda, manter o contato é fundamental. E transforme seu cliente em fã. Pô, Zé Rubens, mas que difícil, né? Como que eu vou transformar o meu cliente em fã? Eu tenho aqui um vídeo, vou passar o vídeo para vocês agora. Espero que vocês gostem. Vamos lá. É essa maneira que a gente tem que transformar nosso cliente em fã. Tomara que você goste desse vídeo. Vamos lá. Hey Lily, What? do you want to open a birthday present early? Yeah. You do? Okay, go sit on the couch. Is your birthday coming? Okay. So just open that backpack. Oh, heavy. Just 'cause. No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull the stuff out. I got a movie. How'd you know I won this, Mom? Yeah. What else? I got another movie. How'd you know I won this? I How? didn't. I How? just didn't. Mommy, how? Whoa! Those! Pajamas. Ooh. What kind are those? There's a monster. I mean, Minnie Mouse. Minnie Mouse. What else is in there? Pajama pants. Wow! Wanna see? Do you remember? Show me. What does it say? I love Disneyland. What else is in there? Snacks? What else is in here? More snacks? That's it. Where do you think we should take all this stuff? Leave it here. Where do you want to go with it? Um, If you could go anywhere, where would you want to go? Disneyland. Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. Okay. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Are you excited? It's for your birthday. Oh my god. Happy birthday! It's my birthday today. No, in a week, not but we're today, going. no, no, I'm no, crying no. too. I'm crying too. You excited? Give Daddy hugs. We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work. Do a happy dance. Yeah! I love you. Okay, bye. Bacana, né? Toda vez que eu vejo esse vídeo chega até a me emocionar, porque quando você realiza um sonho de uma pessoa, de um cliente, melhora os resultados, isso
isso impacta. Por isso que a missão da Guias é gerar felicidade através de negócios pela internet. É uma missão muito parecida com a da Disney, que tem uma cultura muito forte disso, e a gente procura ter eles como exemplo para poder direcionar o nosso negócio. Vou falar sobre metas. Tem vários tipos de metas. Dentro do nosso treinamento, a gente fala sobre meta SMART, que é uma meta mais detalhada possível. Mas aqui eu vou falar sobre a metodologia GROW, ou seja, crescer em inglês. Então, G de meta, Go, R de realidade, O de opções e W de caminho, Way, em inglês. Então, o que significa? Primeiro, Go, o que você quer. Segundo, onde você está e quais são as suas habilidades, qual é a sua realidade atual. Terceiro, quais são as suas opções e como você vai fazer. E caminho, o que de fato você vai fazer. Então, essa metodologia da MetaGrow é muito bacana. Claro que uma meta, eu poderia também fazer um treinamento só de meta, como que você estabelece meta diária, meta semanal, meta mensal, meta trimestral, semestral, enfim. Você tem vários tipos de meta e cada meta você tem que ter realmente uma adequação para ela, para que esteja dentro do seu resultado, das suas possibilidades e impactar nos seus resultados. E vamos falar do último item, que é a consultoria. Por que usar a consultoria como ferramenta? E aí a Guia se entra com os nossos franqueados, prestando essa consultoria, que é avaliada constantemente pela ABF, por isso que nós temos 3 selos de excelência, por isso que nós conseguimos os selos de excelência, porque a gente trabalha com isso. Eu vou trazer alguns números do Salesforce. Quem não conhece, o Salesforce é a principal ferramenta de CRM de vendas do mundo. Ou seja, o que é um CRM? É uma ferramenta que gerencia os contatos comerciais. E o Salesforce, eu inclusive já visitei a sede deles lá em São Francisco, nos Estados Unidos, uma sede assim, dos prédios mais tradicionais, ou se não mais tradicional de São Francisco. É uma baita empresa. 17% a mais de vendas, a consultoria melhora o atingimento de metas, 161% de melhoria nos ganhos, 26% de melhoria no pipeline, então o pipeline fica mais organizado, 19% de redução de perdas e também uma boa consultoria, sendo 3 horas mensais, né? 7% melhora o atingimento de metas, 25% melhora no aumento de receita e 70% melhoria na taxa de fechamento. Então, uma consultoria realmente é necessária. Quanto mais você tiver, melhor. E aí, vamos falar 3 horas mensais, é praticamente 1 hora por semana. E realmente é possível para todo mundo dar guia-se que a gente consegue trabalhar dos nossos franqueados para que a gente tenha esse tipo de resultado. Então, sem dúvida nenhuma, você precisa de uma consultoria. Então, obrigado. Espero que você tenha gostado de conhecer o ciclo de vendas consultivas e que realmente a gente possa, com esse vídeo, ter implementado um pouco mais seu conhecimento aí. No próximo vídeo falaremos sobre o valor que ninguém alcança. Não perca. Um abraço e até mais.